Estamos aqui junto de uma família, Ulisses, Ataíde, para partilhar um pouco da alegria da nossa fé e do caminho que nós percorremos na vida da igreja. Pensar sobre a igreja, pensar o caminho da fé. E Maria, mãe de Jesus, para a igreja em todos os tempos, ela é um exemplo. Maria nos sinaliza como é que a gente se coloca diante do mistério de Deus, amoroso e misericordioso. E se dispõe, dizendo, faça-se em mim segundo a tua palavra. Nas nossas casas devíamos trabalhar para que as crianças pudessem aprender desde pequena a buscar o sentido da vida e se perguntar, diante do que Deus fala, o que é que eu vou dizer? Que a gente aprenda a dizer, Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Eu vou lembrar hoje, de forma especial, a festa da Assunção de Nossa Senhora. Em 1950, eu tinha 15 anos e me lembro da missa bonita que o nosso bispo de Piracicaba, Ernesto de Paula, celebrava, o primeiro bispo, na Igreja da Assunção, do Colégio Nossa Senhora da Assunção. Uma missa solene, por quê? Porque naquela manhã, o Papa Pio XII, lá em Roma, naquela época não havia televisão, através do rádio, anunciava para todo mundo que a Igreja Católica, em todos os lugares do mundo, acreditava, crê, que Maria, mãe de Jesus, foi preservada da corrupção da morte e elevada junto ao trono de Deus. Aquela mulher que contemplava, como dizia São João Damasceno, o Cristo sofredor na cruz, ela sentiu a sua própria alma, seu coração transpassado pela dor diante da humilhação da morte de Cristo. Aquela que foi a morada do Filho de Deus, aquela que caminhou peregrina, ouvindo Jesus anunciar o reino, ela devia também poder contemplar o Cordeiro de Deus imolado e glorificado no reino da glória, no reino de Deus. Então o Papa Pio XII, tendo consultado todos os bispos do mundo para saber se a igreja em todo lugar tinha essa crença, essa fé, Maria glorificada por causa de Cristo, preservada do pecado por causa de Cristo, preservada da corrupção por causa de Cristo, ela reinava na glória de Deus. Então o Papa anuncia que essa é a fé da igreja. E nós nos alegramos em todo o mundo, naquela manhã de 15 de agosto de 1950. No Brasil, a festa da Assunção de Nossa Senhora acontece sempre, se dia 15 não for domingo, no domingo seguinte. Então, no domingo de agosto, em torno da festa da Assunção de Maria, a igreja na liturgia celebra esse mistério da fé. Faz parte daquela dimensão quando nós rezamos assim, creio na ressurreição da carne, creio na ressurreição de Cristo. Cristo por primeiro, o primogênito, ressurge dos mortos e depois cada um na sua ordem. E nós proclamamos, na ordem de Cristo, Maria foi glorificada. E todos seremos preservados da corrupção e da morte e viveremos a vida maravilhosa de Deus em Cristo, por Cristo e com Cristo. Então essa é uma questão muito importante na nossa caminhada, que a gente não pense apenas na realização dos dias da minha história. Eu venho de Deus e caminho para Deus. Eu sou dado à luz pela minha mãe, quando eu nasço neste mundo, como um dom de Deus e fruto do amor de meus pais, devo aprender sempre me dar a luz e caminhar de tal forma que na minha morte eu me entregue não às trevas, mas eu mergulho no mistério de luz de vida que é Deus. Que a nossa caminhada na fé seja iluminada por essa dimensão bonita, completa da nossa vocação em Cristo. Eu vim para que tenham vida e a tenham sempre mais em abundância. Então, Maria, para a igreja, é exemplar. Maria não afasta ninguém
do Evangelho nem do Reino de Deus, né? É muito significativo lá em Aparecida, a pequena imagem de Nossa Senhora, né? Está escrito a mensagem grande: fazei tudo o que Ele vos disser. Maria nos diz, façam o que Jesus ensina, né? Ela fala pouco no Evangelho, ela fala muito pouco. Ela diz, não tem vinho. Ela diz, faça-se em mim segundo a vossa vontade. O que ela mais faz é ser uma presença muito intensa, muito viva no caminho de Cristo, junto da cruz e na manhã de Pentecostes, quando a igreja nasce. Os apóstolos estavam em oração com os discípulos e diz os Atos, com Maria, mãe de Jesus. A Igreja Católica se sente feliz, uma das suas marcas é ser mariana. Com Maria, ela aprende a dizer sim a Deus, com Maria ela aprende a visitar e acudir quem precisa de solidariedade, com Maria a Igreja aprende a ser uma peregrina constante anunciando o reino de Deus, com Maria a Igreja aprende a viver em comunhão e fiel até o fim, como o próprio Cristo, né? Ele nos amou até o fim. Maria é a grande mestra da Igreja no caminho do Evangelho, no caminho da cruz. A Igreja, com Maria, aprende a acolher o dom de Deus, a dar esse dom de Deus para o mundo. O que é a Igreja? É o povo reunido pela palavra de Deus, que é o Filho de Deus bendito, que habitou entre nós, nascido de Maria, por obra do Espírito Santo. A igreja é o povo reunido pela palavra viva de Deus. A igreja é o povo que canta os louvores de Deus, que celebra. Como Maria, minha alma engrandece o Senhor. E ela recorda na sua canção como é que Deus age na história para libertar o povo da escravidão, para conduzi-lo à vida em plenitude. Maria é a mestra da igreja. Como nós aprendemos de Maria, né? A caminhar na fé e a servir o reino de Deus. Pensemos cada vez mais, né? Que é ser igreja. A igreja conhece Jesus Cristo, a igreja celebra Jesus Cristo, a igreja testemunha Jesus Cristo, a igreja anuncia Jesus Cristo, a igreja serve Jesus Cristo como uma mãe que reparte o pão, ela reparte Cristo palavra e Cristo pão da vida. A igreja peregrina com Cristo. Assim foi Maria. Com ela nós descobrimos quem nós somos. E é importante que a igreja nesse tempo, ouvindo o Evangelho, especialmente o Evangelho de Mateus, no capítulo 18, perceba como é que a igreja deve ser. Jesus, naquele Evangelho, fala da criança. Eu gosto muito de pensar na igreja como uma menina, não como uma matrona sábia, poderosa, influente diante dos grandes do mundo, mas como uma menina, uma criança que diz, olha, eu estou aqui, eu quero viver, vamos abraçar a vida. A criança faz perguntas, a criança quer vida. A igreja deve ser como uma criança que ajuda o povo a fazer perguntas, né? E a querer caminhar para ser mais, viver mais. É um caminho maravilhoso, esse que nós somos chamados a percorrer. Maria é mestra da igreja, que as nossas comunidades, né, com Maria, saiba sempre celebrar a grandeza de Deus, de geração em geração. A geração de hoje precisa ter aquele dinamismo da fé, que põe as pessoas saindo das salas fechadas, né? Uma igreja que sai para o mundo, é o que o Papa nos está dizendo. Então, a igreja que busca as pessoas que estão afastadas, perdidas. Mateus fala da criança, Mateus fala da ovelha perdida. A igreja é uma igreja que vai em busca de quem está perdido, está extraviado, está à margem. Depois, a igreja é o lugar por excelência do perdão, da misericórdia, da reconciliação. É o que o Evangelho nos apresenta. Com Maria vamos descobrir sempre mais quem nós somos.
ouvindo Jesus Cristo, fazei tudo o que Ele vos disser, para transformar a água desse mundo em vinho, para que haja qualidade de vida e a vida se prolongue além do tempo e da história. É preciso fazer o que Jesus fez e faz, né? Tudo na igreja deve ser por Cristo nosso Senhor. Cada dia Ele é a lâmpada dos nossos passos e a luz do nosso caminho. Que maravilha ser uma igreja assim. A igreja pequena, simples. A igreja pastora, que se preocupa em ajuntar, em recolher o que está disperso, animar o povo, dar sentido à vida, alimentar o faminto, visitar o preso, dar uma atenção especial ao enfermo, ao idoso. A igreja, criança, pastora, é um lugar bonito de reconciliação. Cada um de nós que chega na comunidade devia sair de lá, naquele encontro, sem mágoas, sem queixumes, né? Livre por dentro, tendo perdoado e sendo perdoado. A igreja é o lugar do perdão, da misericórdia. O mandamento de Jesus é: sede misericordiosos, como o Pai é misericordioso. Estou pensando muito assim, olhando Maria, o que ela canta, o que ela diz, o que é a igreja, né? Olhando o Evangelho. Né? O Evangelho de Mateus, trabalhando essa compreensão da igreja criança, igreja pastora, a igreja da reconciliação, do perdão, ele coloca uma dimensão muito importante. É uma igreja que contempla o mistério de Deus. É uma igreja que vive uma experiência de oração, que não é uma oração do peditório, né? Parece que nós só sabemos rezar para pedir, me dá isso, me dá aquilo, né? Alguns apregoam, se você seguir Jesus Cristo, você vai receber muitos bens, muitas coisas. Seguir Jesus Cristo, você vai receber o sumo bem, que é a vida plena, maravilhosa com Deus. Não é que você vai ganhar mais um carro, vai ganhar isso. Não, Deus não trabalha dessa forma, né? Todas essas questões nossas não são problemas divinos. Elas devem ser encontradas a partir da nossa fé. São soluções sociais, econômicas, políticas. Não joguemos para Deus aquilo que é nossa competência para resolver. Agora, o que Deus nos dá é essa capacidade de levantar e caminhar cada dia em busca de uma vida mais plena, superando a mediocridade. Eu não sou feliz porque eu tenho uma casa para morar. Também faz parte da felicidade. Mas eu sou muito mais do que isso. Eu sou chamado a habitar no templo santo de Deus. Já este universo transformado em Cristo já é o templo de Deus. Mas nós vamos entrar no templo do dia de Deus, que é o reino da vida em comunhão, cheio de luz, onde não há mais choro nem ranger de dentes. Celebrando a glorificação de Maria, percebamos que o nosso caminho é um caminho cheio de glória, de beleza, de vida. Deus seja louvado pelo dom da nossa fé, pela graça de Cristo, e Deus seja bendito também pela nossa mãe, Maria, que ela interceda por nós. Mãe da Igreja, Rainha dos Apóstolos, rogai por nós.